Morreu em mim no dia em que me selecionaram. Os anjos do imperador desceram sobre o nosso enxame como uma tempestade de ouro e cerâmica, as suas armaduras reluzentes sob as luzes industriais impiedosas. Não falavam de glória ou honra, falavam apenas de dever. Não nos perguntaram se queríamos servir. No Império, o serviço não é uma opção, é o único fim que vale a pena perseguir na vida. E assim, fui levado juntamente com mais 30 rapazes das guerras brutais das gangues no enxame Secundus. Lembro-me do último vislumbre do único lar que alguma vez conheci. As torres de metal enferrujado que se estendiam ansiosamente para um céu que nenhum de nós vira. O fumo acre que nos enchia os pulmões desde o nascimento. O zumbido constante das máquinas que nos embalava no sono todas as noites. Não eram coisas belas, mas eram minhas. Tudo o que eu conhecera. Tudo o que nunca mais veria. A nave de transporte vibrava à nossa volta enquanto nos sentávamos em silêncio. Ninguém se atrevia a abrir a boca. A presença do marine espacial que nos vigiava bastava para calar até o mais audaz dos gangsteres do enxame. A sua armadura era de um carmesim escuro como sangue derramado, decorada com emblemas de batalha e fé. O elmo, uma face de caveira que não revelava emoção alguma nem fraqueza. Conhecíamos os anjos da morte apenas por histórias sussurradas e imagens de propaganda, mas nada nos preparara para o domínio físico avassalador que eles emanavam. Cada gesto era intencional, disciplinado, como se o próprio universo se curvasse à sua vontade. Não fostes escolhidos para a grandeza. O marine espacial falou por fim, a voz amplificada e distorcida pelo grelha vox do elmo. Sois matéria-prima. Nada além disso. Muitos de vós morrerão. A maioria falhará. Isto não é um caminho para a glória. É uma sentença de servidão até a morte vos reclamar. Não eram as palavras de recrutamento que eu esperava. Não havia promessas de poder ou prestígio, só dever e morte provável. Olhei para os outros rapazes. Alguns mal entravam na adolescência, figuras magras com faces encovadas e olhares envelhecidos para a idade. Outros, como eu, endurecidos por anos de combates de gangues, corpos marcados e mentes endurecidas. Estávamos unidos apenas pelo medo, embora nenhum o confessasse. A viagem durou 7 dias, embora o tempo perdesse sentido no ventre metálico da nave. Alimentavam-nos uma vez por dia, com uma papa nutritiva sem sabor, que no entanto saciava mais os estômagos do que qualquer refeição no subenxame. Permitiam-nos aliviar-nos 2 vezes ao dia, sob o olhar atento de servitores. Dormíamos no chão de metal sem cobertores, amontoados uns contra os outros para combater o frio da nave. O marine espacial nunca parecia descansar, nunca parecia precisar de comida. Mantinha a vigília, uma estátua de guerra feita carne. No 7º dia, um tremor percorreu a nave. Tinham chegado. A rampa de carga desceu e a luz inundou o compartimento, dura e ofuscante. Após dias de penumbra, fomos conduzidos para fora como gado, piscando os olhos e desorientados. O mundo que nos recebeu não era o que deixáramos. Montanhas erguiam-se para os céus, os picos escondidos por nuvens. Florestas de árvores que só viramos em imagens capturadas estendiam-se pelos vales. O ar era puro, dolorosamente puro, queimando os nossos pulmões habituados ao miasma poluído do enxame. E, acima de tudo, dominando o panorama, um mosteiro-fortaleza escavado na face da montanha maior, um testemunho da conquista humana sobre a natureza. Bem-vindos ao vosso túmulo, disse o marine espacial, removendo finalmente o elmo. O rosto por baixo mal se assemelhava ao humano. Pele pálida como a de um cadáver, cruzada por cicatrizes. Olhos que pareciam penetrar a carne e os ossos até a alma. Uma boca fixada num esgar permanente de desagrado. No entanto, havia algo naqueles olhos desumanos, um lampejo de algo que eu não conseguia identificar. Talvez fosse memória. Talvez ele também tivesse sido outrora um rapaz assustado diante desta fortaleza, perguntando-se se voltaria a ver o seu lar. Sou o irmão Sargento Kraus, prosseguiu ele. A partir deste instante, as vossas vidas passadas são apagadas, os vossos nomes perdidos, as vossas famílias esquecidas. Existis apenas para servir o capítulo, e através dele, o Deus imperador da humanidade. Outro marine espacial surgiu da fortaleza. Este vestia robes brancos em vez de armadura. A cabeça era completamente careca, o rosto uma rede de cicatrizes cirúrgicas e implantes de augmentação. Um olho fora substituído por uma lente vermelha brilhante que zumbia suavemente ao focar-nos. Sou o apotecário Valgen, anunciou o marine de Hobbes. Submeter-vos-ão agora a um exame preliminar. Os que passarem iniciarão o processo de transformação.
Os que falharem servirão o imperador de outras formas. O significado era claro: passar ou morrer, triunfar ou ser descartado. O império não desperdiça nada, especialmente a vida humana. Os considerados inadequados para a transformação seriam, no melhor dos casos, servitores, com as mentes limpas e os corpos aumentados com maquinaria grosseira para funcionarem como ferramentas vivas. Fomos guiados por portas massivas de adamantium para as entranhas do mosteiro fortaleza. Os corredores eram suficientemente amplas para 3 marines espaciais marcharem lado a lado, trajando as pesadas armaduras de dreadnought tático. Os tetos erguiam-se imponentes, com cada superfície decorada por ícones devocionais, caveiras e emblemas do capítulo. Servidores deslizavam ao nosso lado, mal nos fitando com os olhos humanos que ainda lhes restavam. Os servos do capítulo, humanos vinculados aos marines espaciais, apressavam-se nas tarefas, com olhares baixos em sinal de submissão. A câmara de exame era estéril e gélida. Azulejos brancos forravam o chão e as paredes, manchados por sangue antigo que nenhuma limpeza conseguia apagar por completo. Instrumentos cirúrgicos alinhavam-se nas paredes, uns familiares, outros exóticos e aterrorizantes pelo uso que sugeriam. Mesas de exame com grilhões formavam fileiras ordenadas, prontas para uso. "Despirem-se", ordenou o apotecário Vaughan, por completo. Houve um instante de dúvida antes de obedecermos. No subcolmeia, a nudez significava fraqueza, mas ninguém se atreveu a contestar. Tiramos as roupas imundas, os derradeiros vestígios das nossas vidas passadas, e ficamos a tremer no ar frio. Os exames foram exaustivos e degradantes, cada abertura inspecionada, cada membro aferido, cada resposta provocada. Retiraram-nos sangue, raspamos a pele, testamos os reflexos com marteladas. Ao longo de tudo, o apotecário Vogt e os seus auxiliares falavam de nós como se fôssemos gado, registrando falhas e potenciais com a mesma frieza impessoal. O sujeito 17 revela densidade óssea promissora. O sujeito 23 apresenta cicatrizes respiratórias compatíveis com a poluição das colmeias. Nota para prioridade em substituição pulmonar aprimorada. O sujeito 8 mostra indícios de subnutrição que afetam o desenvolvimento esquelético. Rejeitado. E assim prosseguiu. Números em vez de nomes, matéria-prima em vez de homens. 3 rapazes foram levados durante os exames, considerados inadequados. As suas expressões misturavam alívio com humilhação. Tinham falhado, mas sobreviveriam, ou assim supunham. Nunca mais os voltei a ver. Concluídos os exames, vestimos-nos com túnicas cinzentas idênticas e fomos conduzidos a um dormitório improvisado. Fileiras de catres estreitos, cada um com uma manta fina e mais nada. Sem adornos nas paredes, sem pertences pessoais autorizados. Um servidor montava guarda à entrada com componentes humanos visíveis sob maquinaria mal implantada. "Durmam", entoou numa voz mecânica que imitava o falar humano. "Amanhã começam a morrer." Deitei-me no meu catre designado, a suavidade estranha daquela enxerga espartana a desconcertar-me após uma vida inteira sobre metal e betão. À minha volta, os outros rapazes remexiam-se inquietos, uns a soluçar em silêncio, outros a fitar o teto com vazio nos olhos. Ninguém proferiu palavra. O que havia para dizer? Fora-nos escolhidos, mas para quê? Para nos tornarmos guerreiros desumanos ao serviço de um imperador Deus que nunca tínhamos avistado? Para perecermos na tentativa? Pensei na minha malta no subcolmeia. Os escorpiões de sangue, assim nos autodenominávamos, uma ridícula fingida de ferocidade. Lutáramos e matáramos por territórios que ninguém sadio ambicionaria, por recursos tão escassos que mal nos mantinham vivos. Ainda assim, existira ali uma irmandade, forjada no sofrimento comum. Aqui éramos rivais. Só os mais robustos sobreviveriam para se tornarem marines espaciais. Os restantes seriam descartados ou algo pior. Quando o sono me invadiu por fim, uma paz insólita acalmou o meu espírito. Sobrevivera 18 anos no subcolmeia, onde a maioria morria antes dos 10. Matara o meu primeiro homem aos 12, um rival de gangue que cometera o erro de me voltar as costas. Ascendera a tenente nos escorpiões de sangue por astúcia e violência calculada. Se alguém podia resistir a esta metamorfose, seria eu. Enganava-me naturalmente. Tauroral não resistiria, não podia. Pois um marine espacial não é um humano elevado. É outra coisa, algo ao mesmo tempo superior e inferior ao ápice do potencial humano. Na manhã seguinte, o alarme estrondoso acordou-nos abruptamente.
Tivemos 5 minutos para nos aliviar em instalações comuns sem privacidade antes de sermos agrupados num vasto refeitório. Marines espaciais ocupavam mesas elevadas, devorando quantidades imensas de comida com eficiência robótica. Nós, aspirantes, fomos encaminhados para mesas inferiores, onde taças de papa nutritiva nos esperavam. Comam depressa, indicou um servo do capítulo. Tem 10 minutos. A papa era insípida, mas saciante, concebida para valor nutricional em detrimento do sabor. Enquanto comíamos, observei o ambiente com mais atenção. As paredes do refeitório exibiam troféus de batalha, membros alienígenas preservados em campos de estase, armas inimigas destroçadas como relíquias sagradas. Sobretudo pairava uma águia, Aquila colossal, o símbolo bicéfalo do Império, com asas douradas a cobrir todo o teto. Antes de terminarmos a refeição, o irmão sargento Crust adentrou o salão. A sua chegada calou de imediato as conversas entre os aspirantes. Hoje, proclamou, iniciamos a vossa reconstrução. Os vossos corpos são frágeis. As vossas mentes estão por provar. Alguns de vós não resistirão ao condicionamento físico necessário antes do início dos implantes. Assim foi planeado. Só os mais Tu receberás os presentes do imperador. Fomos conduzidos a um vasto campo de treino, um pátio aberto ladeado pelas muralhas da fortaleza. O ar da manhã era gélido, com o nosso fôlego a formar nuvens brancas. Montanhas erguiam-se em todas as direções, os seus cumes cobertos de neve apesar da estação de verão. Corre, ordenou simplesmente Crastus, apontando para um trilho que serpenteava pela encosta da montanha. Aqueles que não completarem o circuito até ao meio-dia não comerão hoje. Os que ficarem para trás amanhã não voltarão a comer. Os que falharem no terceiro dia serão excluídos do programa. O caminho estendia-se à nossa frente, perdendo-se na linha das árvores a meio da montanha mais próxima. Nenhum de nós conhecia a extensão total do percurso, mas era evidente que se tratava de muitos quilômetros. Tendo passado as nossas vidas nos confins de uma colmeia, nenhum de nós alguma vez correra distâncias tão longas. A maioria nunca correra além de curtos sprints pelos corredores do subcolmeia. E assim, corremos. O ritmo inicial era suportável, mas a inclinação constante e o ar rarefeito cobraram logo o seu preço. Ao fim do primeiro quilômetro, o grupo já se havia dispersado. Os mais fortes avançavam enquanto os mais fracos começavam a atrasar-se. Eu situava-me algures no meio. O meu corpo endurecido pela vida nas gangues servia-me razoavelmente bem, mas os pulmões ardiam a cada inspiração do ar puro da montanha. O trilho tornava-se mais íngreme, serpenteando por florestas densas, onde raízes ameaçavam fazer-nos tropeçar a cada passo. Depois, saía para afloramentos rochosos, onde um único erro significava uma queda de centenas de metros. O tempo todo, crânios servo pairavam à nossa volta, vigiando o nosso progresso e relatando aos mestres invisíveis. Perdi a noção do tempo enquanto corríamos. O sol subia no céu, batendo sobre nós sem piedade. A minha túnica cinzenta estava encharcada de suor, os pés ensanguentados dentro das botas mal ajustadas. Ainda assim, continuei a correr, concentrando-me em cada passo, em cada respiração. Isto não era tão diferente do subcolmeia, disse eu para comigo. A vida era um teste constante de resistência e vontade. Isto era apenas outra forma da mesma luta. Quando finalmente cambaleei de volta ao campo de treino, o sol estava no zênite. Chegara ao meio-dia, embora por pouco. Dos 27 aspirantes que iniciaram a corrida, apenas 18 regressaram a tempo. Os restantes foram chegando ao longo das horas seguintes, os rostos encovados de exaustão e da certeza de que passariam o dia sem comer. Naquela noite, ao desabarmos nos nossos catres, com os músculos a protestarem em agonia, um dos rapazes não regressou de todo. Ninguém falou dele. Ninguém fez perguntas. Falhara, e isso era tudo o que importava nesta nova realidade. No dia seguinte, a mesma corrida, mas agora com mochilas pesadas atadas às costas. No dia após, corremos com armaduras primitivas de carapaça. Cada dia, o desafio aumentava. Cada dia, mais rapazes falhavam em regressar. Ao fim da primeira semana, o nosso número reduzira-se a 15. Os que restavam fortaleciam-se. Os nossos corpos adaptavam-se ao regime brutal com velocidade surpreendente. A comida rica em nutrientes, o ar puro, o estresse físico constante, tudo contribuía para nos transformar.
músculos desenvolviam-se, pulmões dilatavam-se, reflexos aguçavam-se. No entanto, isto era apenas o prelúdio. Disseram-nos que os nossos corpos estavam a ser condicionados para suportar a verdadeira metamorfose que nos aguardava. Na segunda semana, o treino de combate iniciou-se, não com as espadas de corrente ou pistolas Bolter dos Space Marines, mas com varas de madeira e as mãos nuas. O irmão Sargento Kraus e outros oficiais de treino ensinaram-nos os fundamentos da doutrina de combate próximo imperial, um estilo brutal mas eficiente que privilegiava a força esmagadora e golpes decisivos. Lutamos uns contra os outros em exercícios intermináveis e combates simulados. Não eram permitidas amizades. A compaixão era espancada de nós juntamente com a fraqueza. Sentia um orgulho perverso no meu desempenho. A experiência do subcolmeia dava-me uma vantagem na ferocidade exigida. Ainda assim, até eu era humilhado diariamente pelos oficiais de treino, cujos corpos transhumanos se moviam com velocidade e precisão impossíveis enquanto demonstravam técnicas ou corrigiam erros. Cada noite trazia novas dores, novos hematomas, novas cicatrizes. Os nossos corpos eram refundados através da dor e do esforço. Mas eram as nossas mentes que mais preocupavam o Chapter. A hipnoindutora começou na terceira semana. Levavam-nos a uma câmara escura onde nos prendiam a tronos de metal. Interfaces neurais eram ligadas aos nossos crânios por conectores dolorosos que perfuravam a pele. Então, as visões inundavam diretamente as nossas mentes, contornando os sentidos por completo. A história do Imperium, a glória do Deus Imperador, a traição do alienígena, do mutante, do herege, doutrinas de batalha e especificações de armas, litanias de ódio e devoção. A informação entrava em nós como uma torrente que ameaçava afogar o nosso próprio sentido de identidade. Horas passavam como minutos e emergíamos esgotados e desorientados. As nossas mentes eram remoldadas um pouco mais a cada sessão. O conhecimento sem compreensão é inútil, disse-nos o irmão capelão Mordit durante um dos seus sermões. A compreensão sem fé é perigoso. Vocês vão saber, vão compreender, vão acreditar ou vão perecer. O capelão era uma presença aterrorizante, a sua armadura negra como o vazio, o elmo em forma de caveira, uma máscara da própria morte, o seu Crosius Arcanum, um bastão coroado com a águia imperial, crepitava com energia capaz de fraturar ossos e rebentar vísceras ao mínimo contacto. Ele não discorria sobre o amor do imperador, mas sobre o seu julgamento. Não sobre glória, mas sobre dever. Não sobre triunfo, mas sobre sacrifício. Achas que sofres, disse ele uma vez, caminhando à nossa frente enquanto nos ajoelhávamos na capela do capítulo. Não sabes nada do sofrimento. O imperador ocupa o trono dourado. O seu corpo, uma casca ressequida mantida viva apenas pelo sacrifício de 1000 almas por dia. Há 10.000 anos que suporta esta agonia, sem descanso, sem interrupção na sua vigilância. Que valem as tuas dores mesquinhas perante a sua dor eterna? Menos que nada. Ao fim do primeiro mês, restavam apenas 10 aspirantes. Tinham-nos moldado em algo que já não era inteiramente humano, mas ainda longe do transhumano. Os nossos corpos endureceram, as mentes impregnadas com a doutrina imperial, os espíritos quebrados e refundidos na forja da luta incessante. Estávamos preparados para a fase seguinte. A verdadeira metamorfose ia começar. A operação decorreu no Apotecarium, uma vasta instalação médica no coração do mosteiro Fortaleza. O apotecário Von e os seus auxiliares operavam com a precisão forjada em séculos de experiência. Não fomos todos intervencionados de uma só vez, mas numa sequência meticulosamente planeada. Eu fui o terceiro. Vi os 2 primeiros aspirantes serem levados para o bloco operatório. Ora se arrastaram até o primeiro ser transportado para fora, inconsciente e já alterado. O peito fora aberto e costurado. A pele enrugada em torno de cicatrizes recentes, aparelhos de monitorização fixados nele bipavam de forma constante, acompanhando o avanço do órgão estranho agora alojado no seu interior. O segundo aspirante não saiu vivo. Um servo do capítulo emergiu do bloco, arrastando um saco mortuário, cujo conteúdo já não tinha utilidade para o capítulo. Nenhuma justificação foi oferecida. Nenhum luto autorizado. Falhara, como tantos antes dele. Quando chegou a minha vez, fui despido e esfregado com soluções antissépticas que me queimavam a pele. Mantive-me consciente enquanto me amarravam à mesa de operações, consciente enquanto me injetavam agulhas nas veias, inundando-me com fármacos que paralisavam o corpo, mas deixavam a mente alerta e sensível.
Consciente enquanto o apotecário Vaughan se aproximava com o bisturi na mão, o seu olho aumentado zumbindo ao centrar-se no meu peito. "O coração secundário", declarou ele de forma clínica, "o primeiro de muitos presentes que receberás, se o teu corpo o aceitar." A dor ultrapassava qualquer descrição. Apesar dos sedativos, senti cada incisão, cada manipulação dos meus órgãos internos para criar espaço a algo que não pertencia ali. O coração secundário, colhido dos estoques de sementes genéticas do capítulo, era um aglomerado de tecido cultivado artificialmente que, com o tempo, se tornaria num segundo coração pleno, oferecendo redundância e maior fluxo sanguíneo para nutrir a minha musculatura prestes a ser aprimorada. Durante toda a cirurgia, o irmão capelão Mord permaneceu ao lado, entoando ladainhas de força e resistência. Se era para o meu bem ou mero dever ritual, não o discerni na névoa da dor. Quis gritar, mas não pude. Quis desmaiar, mas negaram-me até essa compaixão. Quando terminou, levaram-me para uma câmara de recuperação onde jazia o outro aspirante sobrevivente. Os seus olhos cruzaram os meus e neles vi o mesmo trauma, a mesma violação primordial. Disseram-nos que os nossos corpos seriam reconstruídos, mas só agora, pela partilha do tormento, compreendíamos. Estávamos a ser desfeitos em primeiro lugar, despedaçados para que algo novo pudesse erguer-se dos fragmentos. A convalescença durou semanas, ao longo das quais o coração secundário se integrou lentamente no meu sistema circulatório. A dor nunca esmoreceu por completo, apenas se transformou em natureza e localização enquanto o corpo combatia e, aos poucos, acolhia o órgão invasor. Colhiam amostras de sangue regularmente, analisavam-nas, ajustavam os tratamentos farmacológicos. Eu pairava num limbo entre o suplício e o torpor. Assim que o coração secundário foi considerado implantado com êxito, iniciou-se a etapa seguinte. O osmodula, um pequeno órgão colocado na base do crânio, começou a modificar a estrutura óssea. Os ossos engrossaram e robusteceram, reforçados por depósitos semelhantes à cerâmica. O processo foi lacerante, como dores de crescimento amplificadas 1000 vezes. Sentia o esqueleto a alterar-se dentro de mim, esticando a pele, tensionando músculos e tendões. Um a um, os restantes órgãos foram introduzidos. O biscopeia, alojado na cavidade torácica, acelerou de forma drástica o desenvolvimento muscular. O hemoestamen, posicionado no coração principal, mudou a composição do sangue para melhorar a capacidade de transporte de oxigênio e fomentar a cura acelerada. O órgão de Lahrmann, aninhado ao lado do coração primário, libertava células especializadas que coagulavam o sangue em feridas num instante, selando lesões quase de imediato. Cada implantação era acompanhada, seguidas por semanas de adaptação. O treino foi alterado para experimentar e reforçar as novas aptidões. Tornamo-nos mais altos, mais largos, mais robustos. Os sentidos aguçaram-se, os reflexos aceleraram. Com cada alteração, afastávamo-nos mais da humanidade e aproximávamo-nos do ideal transhumano dos adeptos Astartes. Nem todos os implantes foram bem-sucedidos em cada aspirante. 2 elementos do nosso grupo cada vez mais reduzido pereceram quando os seus corpos rejeitaram o nó cataléptico, um implante na parte posterior do cérebro que permite a um Space Marine operar sem dormir, descansando metade do cérebro de cada vez. Outro ficou incapacitado quando a implantação do pômino, um pré-estômago capaz de neutralizar toxinas, correu mal. Foi levado dali, provavelmente para servir o capítulo numa função inferior, talvez como servo do capítulo se tivesse sorte, mais provavelmente como um servo se não a tivesse. Ao longo de todo este processo, o treino prosseguiu sempre que os nossos corpos o permitiam. A preparação física tornou-se cada vez mais exigente à medida que a nossa fisiologia melhorada se desenvolvia. As simulações de combate ganharam complexidade, integrando o uso de armas e equipamentos reais dos Astartes, adaptados às nossas estruturas ainda em crescimento. A hipnoindoutrinação intensificou-se, explorando em profundidade as doutrinas de batalha específicas do capítulo e os pormenores da manutenção de equipamentos. Estávamos a ser programados tanto quanto treinados, as nossas mentes moldadas para pensar como Space Marines, em vez de como homens. O pensamento individual não era erradicado, mas redirigido, orientado para a análise tática e a eficiência no combate, em detrimento de desejos ou ambições pessoais.
Ao fim do 6º mês, apenas 5 aspirantes restavam dos 30 iniciais. Cada um de nós havia recebido a maioria dos implantes de órgãos básicos, embora os mais poderosos surgissem mais tarde, após provarmos o nosso valor como Space Marines de reconhecimento. Já éramos transhumanos por qualquer definição razoável, elevando-nos acima dos homens comuns. Os nossos corpos capazes de proezas que teriam parecido milagrosas nas vidas anteriores. No entanto, continuávamos neófitos, ainda por provar. O teste final esperava-nos, a provação pelo fogo que decidiria se éramos dignos de vestir a armadura de reconhecimento e dar os primeiros passos como verdadeiros irmãos de batalha do capítulo. A provação ocorreu num mundo morto a 50 anos-luz do mundo sede do capítulo. Fomos transportados para lá num cruzador de assalto pequeno, cada um de nós confinado em cápsulas de descida individuais. O irmão Sargento Kraus informou-nos no arsenal da nave, enquanto nos equipavam com a armadura de reconhecimento pela primeira vez. Os implantes de carapaça negra sob a nossa pele, conectando-se aos sistemas da armadura, serão lançados em separado, explicou ele, verificando o selo na junta do pescoço da minha armadura com precisão experiente. Cada um de vós tem um ponto de extração designado a 50 quilômetros da vossa zona de aterragem. Tendes 3 dias para lá chegar. As formas de vida indígenas do planeta são universalmente hostis. Levantamentos geológicos anteriores indicam depósitos minerais valiosos que podem interessar ao capítulo. Estareis equipados com uma faca de combate, uma pistola Bolter, 3 carregadores de munições e um bloco de dados com informações mínimas de navegação. Fez uma pausa, os seus olhos transhumanos fixando-se nos meus. Isto não é apenas um exercício de sobrevivência, é uma missão de avaliação de recursos. O capítulo espera dados sobre a utilidade potencial do planeta. A falha em fornecer esta informação será considerada falha na missão, independentemente de alcançardes o ponto de extração. Outro Space Marine com o emblema da Ordem Tecnarina aproximou-se com as nossas armas. Os olhos do Imperador estão sobre vós, murmurou ao entregar-me a pistola Bolter, cujo peso era considerável mesmo para a minha força aprimorada. Recordai que um Space Marine serve mesmo na morte. Fomos levados cada um à nossa cápsula de descida atribuída, um ovo metálico claustrofóbico concebido para sobreviver à entrada atmosférica e entregar o seu conteúdo, fosse Space Marines ou equipamento, à superfície planetária de um universo predador com eficiência brutal. O interior era espartano, composto por pouco mais do que um arnês de contenção e sistemas básicos de suporte vital. Quando a porta da cápsula se selou com um silvo pneumático, isolando-me dos meus irmãos de batalha, senti um momento de isolamento puro como nenhum outro antes vivido. No subcolmeia, estava-se sempre ciente das massas fervilhantes acima e à volta. No Mosteiro Fortaleza, a presença do capítulo era constante. Aqui, encerrado nesta caixa de metal prestes a ser disparado contra um mundo hostil, estava verdadeiramente só. A descida em si foi a violência encarnada. Apesar dos amortecedores inerciais da cápsula e da minha própria fisiologia reforçada, as forças G do lançamento e da entrada atmosférica esmagaram-me contra o arnês com força suficiente para magoar até o meu esqueleto reforçado. O interior da cápsula aqueceu a níveis quase intoleráveis, enquanto o atrito com a atmosfera gerava uma bainha de plasma superaquecida à volta do exterior. Depois veio o impacto, um abalo que sacode os ossos quando os propulsores retrógrados da cápsula falharam em contrariar totalmente a velocidade terminal. Os sistemas de emergência ativaram-se, enchendo o compartimento com géis de absorção para evitar lesões fatais. Por vários instantes envolto no fluido viscoso, flutuava suspenso, os pulmões aprimorados a extrair oxigênio diretamente do gel oxigenado. De seguida, a secção frontal da cápsula explodiu para fora, com parafusos explosivos a detonar numa sequência meticulosamente planeada. O gel escoou-se e eu pisei pela primeira vez o solo alienígena. O mundo que me recebeu era primitivo e selvagem. Árvores gigantes erguiam-se por cima, as copas a bloquear a maior parte da luz da estrela azul-branca do sistema. O ar estava carregado de umidade e do cheiro à decomposição, denso e orgânico de uma forma que a atmosfera processada da colmeia, ou mesmo o ar montanhoso do Mosteiro Fortaleza, nunca haviam sido. Sons rodeavam-me, um tumulto de vida alienígena a prosseguir os seus ciclos ancestrais de consumo e reprodução. Verifiquei o equipamento de forma sistemática, tal como fora treinado. A pistola de canhão Bolter presa no coldre, a faca de combate embainhada na coxa.
o bloco de dados a funcionar e a mostrar as coordenadas do ponto de extração. De acordo com o bloco, fora largado a cerca de 48 quilômetros do destino, o que significava que precisava de manter um ritmo de pelo menos 16 km por dia para chegar a tempo. Para um humano não aumentado, isso teria sido exigente mesmo em terreno amigável. Para um neófito de Space Marine num mundo de morte, era um teste brutal a cada aprimoramento e habilidade que tínhamos desenvolvido. Mas o capítulo exigia nada menos que a excelência. Qualquer coisa aquém disso era falhanço, e o falhanço implicava a morte. Comecei a avançar, adotando o trote devorador de solo que a nossa musculatura modificada e os sistemas cardiovasculares melhorados tornavam viável. Mesmo sobrecarregado com a armadura e o equipamento, podia sustentar esse andamento durante horas sem pausas. Um dos muitos dons da transformação Estarti. O primeiro assalto surgiu 3 horas após o início da marcha. Um predador, algo como um lobo reptiliano com membros e olhos a mais, irrompeu da vegetação rasteira. Era veloz, mas os meus reflexos aprimorados eram mais rápidos. A faca de combate atingiu-lhe a garganta, antes que pudesse fechar as múltiplas mandíbulas na minha perna blindada. Ícor negro jorrou da ferida, chiando ao contactar as placas cerâmicas da armadura. Colhi amostras do seu sangue e tecido, conforme os parâmetros da missão. O coitador rudimentar do bloco de dados analisou as espécimes, registrando compostos bioquímicos potencialmente úteis. Essa informação seria transmitida ao capítulo na extração, enriquecendo o seu conhecimento sobre os recursos deste mundo. O dia prosseguiu nesse padrão: deslocação, vigilância, combates esporádicos com a fauna local. Ao cair da noite, percorrera quase 20 quilômetros e enchera a memória do bloco de dados com registros biológicos e geológicos. Encontrei uma posição defensável entre as raízes expostas de uma árvore colossal e preparei-me para um descanso curto, deixando metade do cérebro adormecer enquanto a outra permanecia alerta, graças ao nó cataléptico. O amanhecer trouxe novos obstáculos. A floresta abria-se para um vasto pântano, fétido e borbulhante com gases tóxicos. Os sensores automáticos da armadura detetaram venenos no ar, mas a minha fisiologia melhorada e o implante multipulmonar filtravam-nos sem esforço. O terreno abrandou-me consideravelmente o progresso, o lodo viscoso a ameaçar sugar as botas a cada passo. Foi nesse pântano que enfrentei o primeiro teste autêntico da minha metamorfose. Uma criatura imensa e amorfa emergiu das águas turvas, uma massa gelatinosa de tentáculos e secreções cáusticas. A pistola de canhão Bolter ladrou. Projéteis reativos em massa explodiram no interior da carne translúcida, mas o ser parecia absorver o dano, selando as lesões quase tão depressa quanto eram causadas. Pela primeira vez desde o início da transformação, senti medo. Não a ansiedade constante de falhanço que a acompanhara, mas um medo primal autêntico. Era um adversário para além das minhas capacidades, uma ameaça que não estava preparado para vencer. Na vida anterior, o medo teria ativado a fuga, o instinto de sobrevivência a sobrepor-se a tudo. Mas o hipnocondicionamento reestruturara essas reações. O medo processava-se de modo diferente agora, direcionado para uma consciência intensificada e cálculo tático em vez de pânico. Avaliei as alternativas com clareza sobre-humana. O confronto direto era inútil, dadas as minhas munições limitadas e a regeneração do ser. A retirada custaria tempo precioso e poderia levar ao fracasso da missão. A observação indicava que a criatura era territorial, mas lenta em movimento fora do meio aquático. A solução surgiu com lógica gélida. Escolhi um trajeto que contornava o alcance do monstro, usando a pistola de canhão Bolter não para o ferir, mas para o distrair, atraindo a sua atenção para um lado enquanto eu circundava pelo outro. A manobra consumiu-me 1 hora, mas poupou munições e evitou lesões que poderiam comprometer a operação. Na segunda noite, avançara mais 18 quilômetros apesar do terreno árduo. O pântano dera lugar a terras altas rochosas, o ar mais rarefeito mas puro. A minha visão noturna aprimorada permitia prosseguir o caminho. Continuando a avançar mesmo depois de a noite cair, avancei com cautela por encostas instáveis de cascalho traiçoeiro e desfiladeiros apertados. Cruzei-me com outros 3 candidatos nesta etapa da travessia. Embora não trocássemos qualquer palavra, cada um concentrava-se no seu trajeto pessoal, na sua própria tarefa. Limitamo-nos a acenos breves de reconhecimento antes de prosseguirmos em direções distintas. Tornamo-nos irmãos de armas naquele instante, unidos pela metamorfose comum e pelo objetivo partilhado.
Contudo, esta provação era solitária. Cada qual tinha de demonstrar o seu valor isoladamente. No terceiro dia, avistei o ponto de extração, uma planície despida de plantas, sinalizada por um farol detetável apenas no espectro visual aprimorado dos sensores automáticos de AART. Tinha percorrido a distância exigida com antecedência e reunido um relatório detalhado sobre os recursos do planeta. Por todos os critérios, o êxito era evidente. No entanto, ao aproximar-me da planície, percebi que o derradeiro exame ainda estava para vir. A zona em redor do ponto de recolha fervilhava de sinais vitais, predadores atraídos talvez pelas emissões eletromagnéticas súbitas do farol. Atingir o local implicaria atravessar um corredor de feras mortais, as mais perigosas da fauna planetária. Uma última avaliação das capacidades de combate. Verifiquei as munições remanescentes. 2 carretas para a pistola de ferrolho, suficientes para 12 disparos. A minha faca de combate apresentava entalhes de confrontos prévios, mas continuava operacional. A armadura sofrera danos leves, todavia mantinha-se eficaz. Estava exausto, tendo-me permitido apenas o repouso mínimo necessário para preservar a prontidão bélica. O embate prolongou-se por 27 minutos, segundo o cronômetro da armadura. Consumi toda a munição disponível e recorri à faca de combate para os derradeiros 3 abates. O ombro esquerdo da armadura foi arrancado por garras capazes de rasgar cerâmica e um jato cáustico de uma das criaturas danificou o selo da manopla direita, expondo a pele por baixo à atmosfera tóxica. Ao chegar finalmente ao farol, com sangue humano e de chenos a cobrir a armadura, o sargento irmão Christus aguardava. Mantinha-se imóvel, a sua espingarda de ferrolho ao lado do corpo de forma descontraída, sem revelar-se assistir à minha chegada ou à luta anterior. Chegaste atrasado, afirmou de forma neutra. Consultei o cronômetro. Efetivamente, ultrapassara o horário previsto para tal extração em 13 minutos, retido pela resistência imprevista junto à planície. Os dados da missão, repliquei, estendendo o tablet de dados em vez de justificações. Crastus apanhou-o, ligando-o aos sistemas da sua armadura para avaliar rapidamente as informações recolhidas. Durante instantes prolongados, permaneceu inalterado, exceto pelo ocasional piscar dos seus sensores automáticos a indicar atividade. Aceitável, declarou por fim, devolvendo o tablet. Embora a tua análise tática dos depósitos minerais do norte seja superficial, virou-se e dirigiu-se para a aeronave no centro da planície, cujos motores funcionavam em regime de espera. Seguiu, igualando o passo apesar do cansaço e das feridas. Quantos sobreviveram? Perguntei, a questão escapando-me antes de a conter. Um resquício de curiosidade humana não totalmente erradicado pela doutrinação. Christus não parou nem se virou. 3, incluindo tu. Os restantes não atingiram os pontos de extração no prazo estipulado ou não obtiveram dados missionais suficientes. 3 dos 5 que iniciaram a aprovação, 3 dos 30 recolhidos do enxame, uma taxa de eliminação de 90%, e ainda não éramos irmãos de batalha plenos. O preço da criação de uma arte calculava-se não só em recursos, mas em vidas humanas, em potenciais anulados, para que os poucos merecedores pudessem elevar-se. O regresso ao mundo natal do capítulo decorreu num turbilhão de tratamentos médicos e interrogatórios. As lesões foram curadas com a mesma precisão clínica que marcara todo o processo de transformação. A armadura danificada foi retirada, registrada para reparação ou reciclagem de peças. Os dados da missão foram extraídos e examinados pelos tecnomarinheiros e apotecários do capítulo. Em seguida, realizou-se a cerimônia. Nós, os 3 sobreviventes da provação, posicionamo-nos perante o capítulo reunido, ou pelo menos os irmãos de batalha, não empenhados em missões pelo setor. Ajoelhamo-nos no piso de pedra fria da grande sala do capítulo, cabeças inclinadas, ainda trajando os fatos corporais que se ligavam à armadura. O próprio mestre do capítulo discursou-nos, uma presença tão imponente que até outros marines espaciais pareciam menores ao seu lado. A sua armadura era uma obra-prima de artesanato, cada placa gravada com batalhas e distinções acumuladas ao longo de séculos de serviço. O seu rosto, ao retirar o elmo, era um testemunho da guerra, marcado e reconstruído tantas vezes que pouco tecido original restava, mas transmitindo uma nobreza inegável. Ajoelham-se perante nós como candidatos, entoou, a voz preenchendo o vasto salão sem esforço aparente. Erguer-se-ão como marines exploradores do capítulo.
A vossa transformação não está concluída, nem o estará por muitos anos, mas demonstraram-se dignos da próxima fase no vosso serviço ao imperador. Ele se aproximou de cada um de nós sucessivamente, encostando o punho de uma espada cerimonial de poder às nossas cabeças inclinadas. Um gesto que evocava os rituais ancestrais de cavalaria dos velhos dias de terror. Vocês não serão mais identificados pelos nomes de seu nascimento mortal, prosseguiu ele. Estão renascidos no serviço à ordem e ao império. A partir de agora, serão conhecidos pela sua designação e pela honra que lhe conferirem através do dever cumprido. Quando chegou a minha vez, o punho da espada gelado contra o meu couro cabeludo, ele pronunciou as palavras que selaram a minha metamorfose de líder de gangue para guerreiro transhumano. Ergue-te, irmão Jor-El. Não mais Tiber Jor-El de Hive Secundus, tenente dos Blood Scorpions, apenas Jor-El agora, uma designação em vez de um nome, uma peça na máquina de guerra da Ordem em lugar de um ser com autonomia ou aspirações para além do serviço. Fomos enviados para a 10ª Companhia, a unidade de batedores que funcionava como o último campo de treino para neófitos antes de ganharem o estatuto de irmãos de batalha completos. O sargento de batedores Tauron passou a ser o nosso novo instrutor, um veterano de 3 séculos que optara por recusar uma promoção para formar a próxima leva de Astartes. O seu rosto era um mapa de cicatrizes antigas, o olho esquerdo substituído por um simples implante augmêntico que brilhava num vermelho opaco na escuridão. Esqueçam tudo o que pensam saber sobre o combate, disse-nos ele no nosso primeiro dia de treino de batedores. Vocês não são mais bandidos das ruas ou milicianos ou o que quer que fossem antes. São armas do Império e aprenderão a matar com a precisão e a convicção que a vossa posição exige. O treino de batedores distinguia-se da condicionamento brutal que o antecedera. Em vez de sermos desmontados, estávamos agora a ser reconstruídos, moldados num algo com finalidade. Aprendemos as técnicas de furtividade e reconhecimento, como nos deslocar invisíveis, mesmo com os nossos corpos melhorados. Dominamos o bolter de padrão batedor, uma versão mais leve da sagrada arma dos Astartes. Estudamos as doutrinas de guerra desenvolvidas ao longo de 10 milênios de conflito incessante pela galáxia. Acima de tudo, aprendemos a operar como uma unidade, não como entidades isoladas. Os 3 de nós que sobreviveram à transformação e às provações foram integrados com outros 4 batedores de ciclos de recrutamento anteriores, completando uma esquadra plena sob o comando do sargento Toron. Treinamos em conjunto, combatemos em conjunto, estudamos em conjunto. O individualismo não foi eliminado por completo, pois a flexibilidade tática demandava pensamento autônomo, mas foi subordinado às exigências da esquadra e da ordem. A minha primeira implantação em combate real ocorreu 3 meses após o início do treino de batedores. Um sistema na periferia do sector notificara a atividade Xenos, em particular saqueadores orques, a atacar colônias mineiras isoladas. A nossa esquadra foi destacada para uma força de assalto sob o comando do irmão Capitão Verus, lançada da órbita por cápsula de descida para contra-atacar uma horda de guerra orques que tomara uma refinaria de Prometium. Nada no meu treino, nada na minha vida anterior nas entranhas da colmeia me preparara para a essência da guerra contra tal adversário. Os orcs eram monstros de pesadelo, brutos de pele verde que atingiam a estatura de um Space Marine, mas com maior largura. As suas armas rudimentares eram alimentadas por uma mistura incompreensível de tecnologia primitiva e capacidade psíquica inata. Não sentiam medo, ignoravam a prudência, só experimentavam prazer na violência e no derramamento de sangue. A nossa cápsula de descida colidiu no pátio principal da refinaria, as portas explodindo para fora a fim de limpar a nossa saída. Os irmãos de batalha plenos foram os primeiros a emergir. Marines tácticos nas suas armaduras azuis, avançando com fogo disciplinado dos seus bolters, abatendo a primeira onda de orcs com eficiência ensaiada. O sargento Toron guiou-nos, batedores, para fora atrás deles, indicando-nos posições de apoio nos tanques de armazenamento da refinaria, onde os nossos bolters de batedores de maior alcance podiam oferecer fogo de cobertura. O fedor foi o primeiro a atingir-me, um miasma de crescimento fúngico grosseiro, corpos por lavar e químicos industriais que penetrava mesmo os meus sistemas de filtragem aprimorados. Depois veio o ruído, os rugidos bestiais dos orcs enquanto investiam contra a nossa posição, os seus atiradores grosseiros disparando com pouca precisão, mas efeito devastador quando acertavam num alvo.
Posicionei-me conforme ordenado, ativando os modos visuais melhorados dos sistemas de mira da minha armadura de batedor. Pelo visor do meu bolter, via orques individuais em pormenor, as suas faces deformadas contorcidas em expressões de deleite feral enquanto se entregavam ao combate. Selecionei alvos de acordo com as doutrinas que me haviam sido ensinadas, priorizando aqueles que transportavam as armas mais pesadas ou exibiam os símbolos rudimentares de chefia orc. O meu primeiro abate em combate autêntico foi um orc nobre, um bruto quase 2 vezes maior que os seus pares, trajando placas de armadura improvisadas e brandindo uma cleaver imensa capaz de cortar cerâmica com o seu gume energizado. Segui-o pelo visor enquanto ele investia contra o flanco da esquadra táctica, marcando o seu trajeto e calculando o avanço necessário para compensar. O movimento do orc era lento demais para escapar. 3 disparos seguidos acertaram-lhe na cabeça e no pescoço. Os 2 primeiros furaram o crânio espesso, explodindo no interior da caixa craniana. O terceiro era desnecessário, mas o sargento Tauron nos ensinara a confirmar as eliminações. Gastar munição a mais valia mais do que arriscar que um inimigo ainda pudesse resistir. O confronto durou 3 horas e 27 minutos. Os orcs lutaram até ao fim, sem recuar, sem render-se. Limpamo-los da refinaria, sala a sala, corredor a corredor, com bolters, chamas e lâminas de combate. Ao terminar, contaram-se 347 cadáveres de orcs. 2 irmãos de batalha completos haviam perecido. O seu genicide foi recolhido pelo apotecário que nos acompanhava para ser devolvido ao capítulo. Um dos meus companheiros de batedor, o irmão Kraus, perdeu um braço para uma machadada de orc, o que exigiria uma prótese biônica e a instalar no nosso regresso ao Mosteiro Fortaleza. Eu cumprira o meu dever de forma satisfatória. Na avaliação do sargento Tauron, nada de excepcional, mas sem falhas graves. Gastar a munição a um ritmo aceitável, mantiver a disciplina sob fogo e obedecer às ordens sem hesitar. No Subcolmeia, tal batalha seria lenda, contada por gerações. Aqui, tratava-se só de mais um embate menor, uma vitória modesta numa guerra sem fim que ardia desde antes dos meus antepassados nascerem e que prosseguiria muito depois da minha morte ao serviço. Os 2 anos seguintes decorreram num ciclo de treinos e missões. Fomos enviados para zonas de combate por todo o setor, sempre em papéis de apoio, aprendendo pela observação e pela participação controlada. A cada missão, tornávamo-nos mais hábeis, mais frios, mais astartes e menos humanos. Os implantes finais foram inseridos quando os nossos corpos se mostraram preparados. As glândulas progenoides, que um dia permitiriam transmitir o nosso legado genético a novas gerações de marines espaciais, e a carapaça negra que se ligava diretamente à nossa armadura de potência. O dia em que recebi a minha armadura de potência foi o dia em que Tiber Joral morreu de vez, se alguma parte dele tivesse resistido à transformação anterior. Encontrei-me na armaria do capítulo enquanto os artífices e tecnos-sacerdotes realizavam os ritos sagrados de equipagem, ungindo cada peça com óleos abençoados antes de a fixar ao meu corpo. O procedimento levou horas. Cada componente conectava-se à interface da carapaça negra com precisão reverente. Cada vedação era verificada e revificada quanto à solidez. Quando o último elemento, o elmo, me foi entregue, senti um instante de profunda ruptura com o meu eu anterior. Ergui o elmo e olhei para as suas lentes oculares vazias, vendo o meu reflexo deformado na superfície. O rosto que me devolvia o olhar não era o meu. As feições eram excessivamente perfeitas, simétricas demais, fruto da cura aprimorada e do efeito do osmodula na estrutura óssea. Os olhos já não tinham o castanho lamacento do nascimento, mas um âmbar penetrante, consequência do implante ocular que melhorava a visão. A pele era pálida, em vez do tom azeitonado típico dos habitantes das colmeias, agora raramente expostos à luz natural. Coloquei o elmo, ouvindo o silvo ao selar-se ao gorguete. Os altos sentidos ativaram-se, inundando a minha percepção com dados táticos, leituras ambientais e indicadores do estado da esquadra. O mundo ganhou detalhes e abstração ao mesmo tempo, filtrado por camadas de interpretação augmentada e priorização de combate. O irmão Joral, mestre da armaria, falou-me, a sua voz chegando pelo comunicador do elmo com clareza impecável. Agora carregas o pleno aparato de guerra concedido ao Adeptus Astartes. Trata-o como uma extensão do teu corpo, pois é isso que ele é. Mantém-no como manterias o teu bolter ou a lâmina de combate, pois é tanto uma arma como essas.
Respeita-o como respeitarias o estandarte do capítulo, pois ele simboliza 10.000 anos de luta em nome do imperador. Flexionei as mãos engantadas, sentindo os sistemas da armadura de potência reagirem aos impulsos nervosos enviados pela carapaça negra. O traje multiplicava a minha força já elevada por muitas vezes, mas movia-se com uma fluidez que contradizia o seu peso colossal. Dei um passo, depois outro, adaptando-me à sensação de andar num tanque pequeno moldado à forma humana. O teu último julgamento espera-te, prosseguiu o mestre da armaria. Que o imperador guie o teu bolter. O julgamento final era ao mesmo tempo mais simples e mais profundo do que todos os anteriores. Levaram-nos ao coração do mosteiro Fortaleza para uma sala chamada Salão da Verdade. Ali, na presença apenas dos oficiais seniores do capítulo e do capelão, enfrentaríamos o teste supremo da nossa mutação e doutrinação. O Salão da Verdade era circular, com as paredes forradas de estátuas de heróis do capítulo desde a fundação. O pavimento trazia inscrições em escrita antiga, excertos do Codex Astartes e das próprias liturgias de batalha do capítulo. No centro erguia-se um pedestal simples com um único objeto, uma pistola Bolter L de construção ancestral, o seu metal desgastado e liso pelo toque de milhares de mãos que o haviam segurado antes de mim. O mestre Vanax em pessoa dirigia a cerimônia, ladeado pelo irmão capelão Mordat e pelo irmão apotecário Vogn, a tríade que nos havia guiado desde o início da nossa metamorfose. Ao redor deles, reunidos os capitães da companhia e outros oficiais superiores, com as armaduras ornamentadas por condecorações de inúmeras campanhas. «Avança, irmão Jorel», ordenou Vanax. Dirigi-me ao centro da câmara. Os sensores automáticos da minha armadura detetavam leituras súbitas de energia no pavimento e nas paredes, indicando tecnologias bem mais sofisticadas do que a aparência antiga do local sugeria. «Tira o elmo», instruiu Mord. Obedeci, abrindo os selos e erguendo o capacete da cabeça. O ar na câmara era gélido e imóvel, carregado com o aroma de incenso e o leve cheiro a ozono de equipamentos tecnológicos em funcionamento. Apresentas-te perante o teu capítulo como alguém mudado, prosseguiu Vanax. Corpo reconstruído, mente doutrinada, espírito forjado. No entanto, resta uma questão. Uma verdade que deves confrontar antes de ocupares o teu lugar entre os irmãos de batalha do capítulo. O apotecário Valgen avançou, com um bloco de dados nas mãos. Segundo os nossos registros, nasceste no enclave Secundus, segmentum Pacíficos. Destacaste-te numa gangue chamada Escorpiões de Sangue, subindo a tenente graças a vários atos de ferocidade e astúcia. A tua gangue dominava 3 setores do subenclave, dedicando-se sobretudo a esquemas de proteção e ao tráfico de obscurer, um narcótico proibido. Fez uma pausa, erguendo os olhos do bloco para me fitar com o seu olhar. Um olho humano e um óptico, avaliando-me com frieza clínica. A tua última ação antes do recrutamento foi o assassinato de um líder rival, um tipo conhecido como Vex, que tentara invadir o território dos Escorpiões de Sangue. Mataste-o a ele e a 6 dos seus guardas-costas, valendo-te de lâminas envenenadas e explosivos improvisados. Esta narrativa está correta? Está, confirmei, a minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos, grave e vibrante demais para pertencer ao gangster ali descrito. O capelão Mordat aproximou-se a seguir, tendo removido o elmo craniano para a ocasião, revelando um rosto tão amplamente aumentado que mal restava a carne original. Diante de ti está uma pistola Bolt, declarou. Está carregada com uma única munição. Atrás de ti ergue-se o irmão Tádius, que concluiu o seu teste final há 3 meses. Não me apercebera de outra presença na câmara, pois os meus sensores automáticos haviam sido desligados ao retirar o elmo. Não me virei para olhar, mantendo o protocolo ao fixar a atenção nos oficiais superiores à minha frente. A verdade final é esta, prosseguiu Mordat. A mudança que experimentaste não se limita ao físico, nem a órgãos melhorados e reações condicionadas. Trata-se de uma reescrita profunda do que és, um renascimento para um fim que o teu eu anterior nem sonharia compreender. Para consumar esta mudança, deves cortar o último laço com o teu passado. Vanax falou de novo, a voz como o ribombar longínquo de artilharia. Pega na pistola Bolt, irmão Jorel. Vira-te e encara o irmão Tádius. Um de vós sairá desta câmara como irmão de batalha pleno do capítulo. O outro prestará o seu último serviço. A compreensão surgiu com uma clareza gélida. Eis o verdadeiro fim da Sala da Verdade, não mero espaço cerimonial, mas um teste derradeiro e irreversível de lealdade e doutrinação.
Ordenavam-me que matasse ou fosse morto por outro explorador que superara todos os provas anteriores. Uma demonstração final de que éramos, de fato, armas do Império, dispostos a obedecer ordens sem hesitar, mesmo até a morte. Peguei na pistola Bolt, sentindo o seu peso antigo assentar na minha mão encouraçada. Depois, virei-me para o irmão Thaddeus. Ele postava-se a 5 metros, também envolto na armadura energética de um start completo, mas sem o elmo. O rosto era-me desconhecido, provavelmente de um ciclo de recrutamento diferente. A expressão era de absoluta serenidade, aceitando o que quer que o destino reservasse. Estava desarmado. Naquele instante, um turbilhão de ideias surgiu na minha mente aprimorada. Poderia recusar a ordem, provando que algum resquício de moral humana persistia em mim. Poderia tentar disparar para o lado, falhando de propósito, embora os mestres do capítulo decerto detetassem tal insubordinação. Poderia voltar a arma contra mim, negando-lhes o prazer desta corrupção final da minha humanidade. Contudo, todas essas ideias eram ecos de uma humanidade que já não habitava verdadeiramente em mim. Tiber Joral talvez achasse este teste repugnante, talvez o rejeitasse por princípio, apesar do seu passado violento. Mas eu não era mais Tiber Joral. Eu era o irmão Joral, um neófito dos marines espaciais, condicionado por hipnoindutoração e alterado por engenharia genética para obedecer sem questionar, vendo a vontade do capítulo como lei absoluta. Ergui a pistola Bolt, alinhando as miras de ferro no irmão. Na testa do irmão Thaddeus, apertei o gatilho. O estrondo ecoou de forma ensurdecedora no espaço confinado, enquanto o mecanismo da pistola de Bolter operava com uma precisão ancestral. O irmão Thaddeus manteve-se de pé por instantes com um orifício limpo na fronte, de onde escorria sangue e fragmentos de matéria cerebral. Em seguida, desabou, a sua armadura de potência produzindo um ruído colossal ao bater no pavimento de pedra. Desci a arma, virei-me e confrontei novamente o mestre do capítulo, expectante de novas ordens. Vanax acenou uma única vez, o mínimo reconhecimento do meu gesto. A carne é fraca, entoou ele, mas o espírito persiste. Cortaste os laços com a humanidade, irmão Jorel. Agora és verdadeiramente um Astartes. O apotecário Van aproximou-se do corpo prostrado do irmão Thaddeus, prestes a extrair as preciosas glândulas progenoides que no futuro germinariam em sementes genéticas para implantes posteriores. Nada se desperdiçava. Mesmo na morte, um espacial marinheiro servia o capítulo. Há um pormenor que te pode intrigar, irmão Jorel, disse o capelão Mordaf, os seus olhos augmentados a cintilar na penumbra da câmara. O irmão Thaddeus nasceu como Vex Garnan de Hive Secundus, o líder da gangue rival cujo assassinato foi o teu último ato enquanto homem mortal. O desígnio do imperador opera de formas que ultrapassam a nossa compreensão, não é verdade? A revelação devia tê-lo abalado, devia ter suscitado alguma reação emocional. O homem que acabara de executar fora o meu inimigo jurado na vida anterior, alguém que já tentara eliminar outrora. Agora, por vias inexplicáveis do destino ou da vontade do imperador, ambos fôramos escolhidos para a transformação, ambos resistíramos ao processo brutal, apenas para que um executasse o outro nesta provação final. Contudo, nada senti. Nem satisfação, nem remorso, nem admiração pela simetria poética dos nossos destinos. Tais sentimentos pertenciam a Tiberon, e ele partira. Restava apenas a arma. Regressa ao arsenal, ordenou Vanax. Cumpre os ritos de armamento. Serás destacada para a 5ª Companhia sob o capitão Hélios. Os orques do Waa. Grimskar invadiram o sistema Taxus. Partimos ao amanhecer. E assim fiz. Voltei ao arsenal, onde a minha armadura foi abençoada e consagrada devidamente, agora que provara ser digna dela. Recebi um bolter, uma faca de combate e os restantes apetrechos de um marinheiro tático. Inteirei-me na esquadra Torrentos da 5ª Companhia, mero elemento entre tantos na ordem de batalha do capítulo. Naquela noite, enquanto realizava os ritos adequados de manutenção na minha arma e armadura, o sargento irmão Torrentos aproximou-se de mim nos aposentos da companhia. A primeira missão é a mais árdua, disse ele sem rodeios. Não pelo combate em si, mas porque é a altura em que percebes de verdade o que te tornaste. Ergui o olhar do meu labor, as mãos prosseguindo incansáveis na limpeza meticulosa do mecanismo de disparo do bolter. Compreendo-te o meu dever, sargento irmão. Não, retorquiu ele, a voz carregada pelo peso de séculos de serviço. Compreendes a tua função. O dever surge mais tarde, se surgir. A função é o que fazes, o dever
É o porquê. Sentou-se ao meu lado no banco de manutenção, a sua própria armadura já pronta para implantação iminente. Quando fui promovido às companhias de batalha, tal como tu, deparei-me a questionar-me. Não as nossas ordens, nem a nossa doutrina, mas o sentido mais profundo da nossa existência. Fomos forjados para combater e morrer por um império que mal reconhece o nosso sacrifício, para salvaguardar humanos que nos temem tanto quanto nos veneram. Somos armas, sim, mas brandidas para que fim? A questão roçava perigosamente a heresia, o tipo de dúvida filosófica que os capelães irmãos tinham o encargo de erradicar. No entanto, Torrentus era um veterano de 2 séculos de guerra, a sua lealdade acima de qualquer suspeita. Encontrei a resposta no lugar mais improvável, prosseguiu ele. Uma ação de conformidade num mundo colmeia, não muito diferente do teu mundo natal. Fomos enviados para esmagar uma revolta operária que se tornara violenta. Uma tarefa simples abaixo das nossas capacidades, mas as forças PDF locais falharam, e o governador planetário invocou o capítulo. Fez uma pausa, os seus olhos melhorados fixos em algo para lá das paredes dos aposentos, uma memória guardada com clareza transhumana. Estávamos a limpar um bloco Agab, quando me deparei com uma família encolhida na sua habitação. Pais e 3 filhos, apavorados tanto pelos insurgentes que tomaram o seu nível como por nós, os anjos da morte do imperador, chegados para repor a ordem. O pai posicionou-se à frente da família, braços abertos como se pudesse de algum modo resguardá-los de uma rajada de bolter ou granada de fragmentação. Não havia desafio na sua postura, apenas um medo animal desesperado pelos filhos. Torrentus virou-se para me encarar diretamente. Naquele instante compreendi, não de forma racional, mas de modo visceral, que aquele homem fraco e mortal e insignificante nas grandes engrenagens do império albergava uma coragem nascida do amor que nós, apesar de toda a nossa melhoria genética e doutrinação, jamais poderíamos apreender verdadeiramente. Ele era o que protegíamos. Não o império como uma abstração distante, nem o imperador remoto em seu trono dourado, mas a humanidade em toda a sua glória imperfeita e irracional. Ele se ergueu, tendo transmitido sua mensagem. Hoje executaste o irmão Tádius sem hesitar, como era necessário. És uma arma meticulosamente forjada para o combate. Mas nunca esqueças que as armas precisam de quem as maneje, e o propósito reside não no golpe fatal, mas no que esse golpe salvaguarda. Com isso, ele me abandonou aos meus rituais de manutenção. Suas palavras assentaram em minha mente, ao lado da hipno-indoutrinação e das doutrinas de batalha que agora estruturavam o alicerce dos meus pensamentos. O destacamento para Taxus III surgiu ao amanhecer, conforme prometido. Embarcamos no cruzador de assalto Vigilant Faith, em formação impecável. Cada esquadrão avançava com a precisão de um único organismo, em vez de guerreiros isolados. A viagem pelo Warp duraria 17 dias, período em que nos prepararíamos, treinaríamos e rezaríamos pela batalha iminente. Na minha cela de meditação, ajoelhado perante o pequeno altar ao imperador que todo Space Marine mantém, refleti sobre as palavras do irmão Sargento Torrentus. A noção de um propósito para além da função ainda era árdua de assimilar com a mente remodelada. Fora condicionado a obedecer ordens, a eliminar os inimigos do império, a servir até a morte me reclamar. Que propósito poderia haver além desses limites? Contudo, um resquício diminuto de Tiberjoral, um eco do humano que outrora fui, estendia-se para essa ideia. Recordava o Subcolmeia, a luta diária pela sobrevivência que devorava as existências de seus moradores. Recordava a minha gangue, a irmandade rude forjada no sofrimento partilhado e na brutalidade. Recordava a minha mãe, o seu rosto agora enevoado pelo tempo e pela hipnoindoutrinação, que perecera de uma doença evitável porque os medicamentos eram um luxo inacessível aos estratos inferiores. Essas memórias assemelhavam-se a relíquias de outra existência observadas através de um vidro blindado, impossíveis de recuperar por completo. Mas nelas residia algo que a minha nova condição carecia. Uma essência que resistia às estruturas lógicas dos padrões de pensamento dos Astartes. Concluí as minhas devoções e levantei-me, afastando essas ponderações como irrelevantes para a minha tarefa. Chegaríamos a Taxus III em 17 dias. Haveria orcs a abater, terreno a conquistar, ordens a cumprir. A questão do propósito poderia aguardar, talvez para sempre.
Enquanto me preparava para o primeiro ciclo de treino nas jaulas de prática do cruzador de assalto, o meu ouvido aprimorado captou uma conversa entre dois servos do capítulo que arrumavam equipamento nas proximidades. Falavam em tons baixos, ignorando que um Space Marine os poderia escutar a tal distância. Outra fornada de novatos, disse um servo, rostos como pedra, todos eles. Lembras-te quando nos tiraram de Hive Primus? Pensávamos que seriam os nossos salvadores, levando-nos para as estrelas. São o que precisam ser, respondeu o outro. Os melhores do Imperador, os seus anjos da morte. Sem eles, o Império teria ruído há milênios. Eu sei, mas por vezes pergunto-me o que sacrificaram para se tornarem no que são. Não só os corpos, mas o que está no interior. A parte humana. O primeiro servo traçou apressadamente o sinal da Aquila. Pensamentos perigosos, esses. Melhor atens-te aos teus deveres. Os anjos ouvem mais do que imaginas. Afastaram-se, a conversa virando para assuntos mais prosaicos de preparação de equipamento, mas as palavras deles perduraram nos meus pensamentos, indesejadas e intrusas. O que sacrificara eu? Certamente tudo o que tornava Tiber Joral uma pessoa. O meu passado, as minhas ligações, a minha capacidade para certas emoções e vivências. Mas seria isso verdadeiramente um sacrifício se essas coisas me levassem apenas a uma morte inglória no subcolmeia, esquecida e vazia? Não seria preferível servir como arma no arsenal do Imperador? Morrer com propósito, se não com compreensão, propósito mais uma vez? O conceito rondava a minha mente como um predador, contestando as ordens impecáveis da minha doutrinação. Afastei-o novamente, concentrando-me em vez disso nos exercícios de combate vindouros. Havia décadas, quiçá séculos, se sobrevivesse, para meditar sobre tais questões. Por agora, existiam orcs a eliminar e um setor a defender. Enquanto o cruzador de assalto Vigilant Faith penetrava no Warp, o seu campo Gellar contendo os horrores do Imaterium, juntei-me à minha esquadra para briefings táticos. A pureza do combate dissiparia da minha mente essas divagações filosóficas supérfluas. Eu era o irmão Jor-El, marine tático da 5ª Companhia. Eu era uma arma do Império, moldada a partir de material humano, mas elevada para lá das fraquezas da humanidade. E se algum fantasma de Tiber Joral ainda assombrasse a arma transhumana em que me tornara, ele esmoreceria com o tempo, sepultado sob o peso de séculos de guerra e devoção. Isto não era uma tragédia a lamentar, mas meramente a realidade do que significava tornar-se um dos anjos da morte do Imperador. O rapaz morrera para que a arma pudesse viver. E na escuridão sombria do futuro distante, onde só há guerra, as armas são a única moeda que conta.